cumprimento todos os presentes, é uma alegria novamente coordenar esse projeto, Quinta Jurídica. Na noite de hoje, na nossa Sala da Justiça, Sala de Estado da Justiça Federal, falaremos sobre um tema comemorativo dos 25 anos da Constituição de 88. Dia 5 de outubro, comemoramos 25 anos de Constituição de 88. E para comemorar, para registrar essa data comemorativa, estamos recebendo dois grandes ícones, dois grandes luminares, não apenas das letras jurídicas, mas também dos números e dos símbolos jurídicos do nosso Rio Grande do Norte, Potiguar. Do meu lado esquerdo, grande professor Paulo Saraiva, mestre, doutor pela PUC de São Paulo, mas com o título que tanto honra, pós-doutor em Coimbra, a grande, querida faculdade, exatamente, e sobre a tutela do professor Canotilho, o grande professor Canotilho. Do meu lado direito, nós temos a presença do desembargador federal, professor da Universidade Federal de Pernambuco, mestre e doutor também naquela Universidade Federal de Pernambuco, que também falará sobre o tema, um tema extremamente interessante, porque nos faz refletir sobre esse período e se de fato, e aí já passo a palavra de imediato, para não perdermos muito tempo, porque as estrelas são professor Paulo Saraiva e o professor Edilson Nobre. Saber se efetivamente, nesses 25 anos, a sociedade brasileira teve condições de conjugar o verbo constitucionalizar em todos os modos e tempos verbais. Que balanço nós podemos fazer a respeito desse período de Constituição? A sociedade mudou? Não mudou? Mudou para melhor? Então, que panorama, que perspectiva foi construído nesse percurso de 25 anos? E, de imediato, passo a palavra ao professor Paulo Saraiva, que, na verdade, é o nosso patrimônio constitucional potiguar. Ele... o professor Paulo Saraiva simboliza tantos anos de docência na cadeira de Direito Constitucional, simboliza verdadeiramente a ação de constitucionalizar. Né? Sempre teve uma preocupação de transmitir aos seus alunos. Fui aluno do professor Paulo Saraiva, como de resto, muitas gerações de profissionais do direito, no contexto potiguar e também no mundo inteiro. O professor Paulo Saraiva é sempre uma referência, me lembro demais quando estava, professor, em Coimbra e conversando com o professor Canotilho, lá o senhor de Natal tem um grande amigo, o professor Paulo Saraiva, veemente em suas defesas de teses jurídicas, de fato uma grande referência. O senhor está vindo de uma cidade que tem uma grande florescência constitucional, e aqui eu me sinto extremamente orgulhoso de estar mais uma vez assistindo a palestra, as lições do senhor. As pessoas aqui presentes com certeza terão a oportunidade de vislumbrar, assistir uma excelente palestra, e também os telespectadores. A palavra. Eu quero inicialmente saudar as mulheres, os homens que estão aqui. Quando eu faço essa saudação às mulheres, eu faço nos termos da Constituição. Homens e mulheres têm iguais direitos dentro dessa Constituição. É bom a gente sempre dizer isso, para que não fique só no papel. Quero dizer da alegria imensa de estar aqui ao lado do juiz federal Carlos Wagner e do desembargador Edilson, e realmente, e do juiz Dr. Arthur Cortez. Esses meninos cresceram e eu não vi. É como se eu ainda estivesse lá na UFRN, nas alamedas do campus, conversando com eles, que eram garotos, outros jovens.
não quero vê-los crescer. Quero sempre tê-los no meu coração como meninos do campus. Mas sei que eles são melhores do que eu hoje. Muito melhores, muito mais brilhantes, muito mais atualizados, são contemporâneos. Quero também saudar o meu sócio, o doutor Rodrigo, que está aqui, que é um advogado brilhante e que compõe a Advocacia Unificada de Advogados. Quero dizer inicialmente que quem devia estar aqui hoje era o professor Paulo Bonavides. Mas por motivos pessoais, ele não pôde vir. E naturalmente que eu não vou substituí-lo, eu vou representá-lo. Paulo Bonavides não tem substituto. Eu disse a ele, ontem quando ele me convidou, me pediu que viesse. E amanhã estarei na Sudene também falando sobre federalismo regional, outro debate, mas sempre representando, não substituindo. O doutor Paulo é uma luz, só ele tem aquele brilho pessoal, é próprio, ninguém pode substituir. Naturalmente que eu vou falar aqui do que eu passei, do que eu vi, e da minha participação como assessor parlamentar constituinte, do processo constituinte de 87 e 88. Falando um pouco do período anterior. Eu vou dividir em 4 partes. Primeiro, o período pré-constituinte, a preparação para a convocação da Assembleia. Depois, o período constituinte, 87 e 88, como funcionou a Assembleia. Depois, a promulgação da Constituição. E, finalmente, a parte contemporânea, que é a parte atual. O doutor Alvaro falou como é que está a Constituição hoje, destes 25 anos. E como eu falo aqui, quero também saudar meu amigo Revil, que está aí. Como eu falo aqui para jovens, e a gente tem que realmente exaltar a juventude, porque sem a juventude não há continuidade. Eu sempre elogiei e elogio jovens, homens e mulheres, porque eles é que dão continuidade ao nosso trabalho. Eles é que vão transformar as sementes em árvores frondosas. Eu não sou daqueles, com todo respeito, que tenho medo de novata. Alguém pode ter medo de novato. Eu não, eu gosto do novato, das novatas. E quero dizer de logo que antes de começar a falar sobre o processo constituinte, eu quero fazer uma homenagem, que eu sempre faço, àqueles jovens como vocês, homens e mulheres, que ofereceram sua vida, ofereceram sua liberdade, para que hoje nós tivéssemos essa democracia possível. Ela precisou muito do sangue dos jovens, precisou muito do orvalho da sua juventude, do sacrifício, dos que hoje podiam estar aqui como eu, Emanuel Bezerra, só para falar no nome de um, e não pode porque foram tragados pela sanha ditatorial, não puderam comemorar o produto do seu sacrifício, o produto da sua luta. Então a eles e a elas, as nossas homenagens. Às vezes, o pranto quer tomar a minha palavra, disse o doutor Carlos, mas eu reajo. Porque não é hora de chorar, é hora de falar, é hora de ser impetuoso. Eu que já não posso ser tão impetuoso. A impetuosidade é para eles hoje, para vocês. Eu hoje quero aplaudir. Eu já fui incendiário aos 20, quero ser bombeiro aos 40. Às vezes não posso ser bombeiro, mas desejo ser bombeiro. Às vezes quando eu vejo a passeata do Bolsão, me dá uma vontade de ir para lá. Grande, mas se eu for, posso ser tragado pela polícia, até melhor ele. Quando ele delira, não deixa que eu vá. Processo constituinte, como todo processo, não foi um processo que caiu do céu. Foi um processo. Nós vivemos 2 ditaduras no Brasil, nos anos 30 e nos anos 60. Nos anos 30, a ditadura de Getúlio Vargas, foi uma ditadura cruel. Essa vocês nem sabem, lamentavelmente, os livros de história hoje não trazem mais aquela verdade histórica como era antigamente. E depois tivemos a ditadura dos generais, dos 5 generais,
de 64 até a eleição do Tancredo Neves, de 85. E durante esse tempo, nós vivemos no Brasil, fomos jovens no Brasil, tivemos que tomar nossas cautelas, houve segmentos variados em busca da democracia, houve o segmento dos que foram para a carreira, hoje são setentões como eu, estão aí nos jornais, na imprensa, vocês podem ler, e houve também o segmento dos prudentes, que entenderam que a luta contra a ditadura era uma luta prudencial, como a luta de Evaristo Arnes, de Helder Câmara, de Paulo Bonavides, de Ulisses Guimarães, de Raimundo Faoro, e outros tantos que, aqui mesmo em Natal, de Otto Guerra, de Alberto Oliveira Costa, os grandes professores daqui, né, que nos Dantas, que nos ensinaram a vencer a ditadura com ações pontuais, persistentes e que pudessem avançar no processo. É como diz o ministro Barroso, nós podemos não ter avançado muito na velocidade, mas estamos bem na direção. Barroso fez um comentário um dia desse, eu gosto muito dos comentários, é meu grande amigo. Eu gosto muito dos comentários dele, são muito comentários muito justos, muito centrados. E agora, como ministro, ele está mostrando um garantismo que era preciso do Supremo, garantismo, foi confirmado pelo ministro Celso de Mello, e ele diz que nós podemos ter perdido em velocidade, mas estamos certos na direção. E essa direção, quem vai arrumar melhor são vocês. Então, tivemos 2 episódios que eu reputo importantes para que fosse convocada a Constituinte, a Assembleia Nacional. O primeiro foi o movimento das diretas já. Toda vez que o povo vai à rua, toda vez que o povo deixa de ser massa e passa a ser gente, passa a ser sujeito da ação constitucional, as coisas mudam. E, com todo respeito, se existe uma coisa que faz medo a político, o Brasil é povo. Desculpe se eu estiver. Desculpe se eu estiver fugindo de limites de uma casa da Justiça Federal. Me corrijam se eu tiver. Mas quando se falava em plebiscito, referendo, Ave Maria, ninguém queria, porque era uma coisa que o povo ia fazer. Mas depois tivemos o Congresso de Direito Constitucional, São Bernardo do Campo, e foi aí que eu conheci o doutor Paulo Bonavides, para nunca mais deixar de ser amigo dele, jamais deixarei, hoje ele é como se fosse um irmão. O professor Celso Bastos e o professor Michel Temer convocaram um congresso em 1980, eu era doutorando na PUC, sou filho da PUC, e esse congresso foi exatamente para iniciar o processo da convocação da Assembleia Nacional Constituinte. E o governador de São Paulo era Paulo Maluf, que mandou cercar o centro de convenções, impedindo que o Congresso se realizasse. Foi a primeira vez e única que eu vi o doutor Paulo aformado e vermelho. Ele levantou-se e disse: Congresso haverá. Nós não obedecemos a políticos de plantão. Nós queremos fazer a Constituição. Nosso destino é construído. Haverá o Congresso. E foi daí que eu vi, que eu passei a admirá-lo. Que eu vi que eram sertanejos de Patos falando de São Paulo, e eu de lá paraibano de Serra Branca. Eu tive que fazer bonito, porque eu não podia fazer feio com ele ali. E a partir daí eu secretariei o Congresso, e a amizade é muito grande. Ele foi quem prefaciou meu tese de doutorado, e eu sempre converso com ele, e ele me dá essa missão muito árdua de representá-lo como nesta noite. É uma missão muito difícil, porque, como eu digo, o doutor Paulo é uma luz que só ele sabe brilhar. Depois vem a convocação, vem a discussão da Constituinte. Seria uma Constituinte autônoma, como querem fazer agora? É uma pura bobagem. Essa ideia de fazer uma Constituinte agora, não há cabimento, não há circunstâncias para fazer a Constituinte, convocar a Constituinte agora. Não há nenhuma ruptura política. Nós temos que completar a Constituição de 88. Vamos
vamos convocar a Constituinte soberana, exclusiva ou a Constituinte ordinária? Às vezes feita por gente ordinária. E o resultado foi que a OAB defendia a Constituinte soberana, a ABI, a CNBB, as três parceiras históricas, a ABB, CNBI, a AB e a OAB, e o doutor Ulisses não pôde convocar a Constituinte exclusiva. As circunstâncias levaram a transformar o Congresso Ordinário, a Câmara dos Deputados, o Senado e a Assembleia Constituinte. E o resultado foi que esta Assembleia Constituinte, esse Congresso Ordinário, eleito em 86, a famosa eleição de 86, de acordo com a Emenda Constitucional 26 de 85, emenda constitucional que tratava, além da convocação da Constituinte, tratava da anistia. E depois esse assunto foi para o Supremo. O Supremo teve que decidir que a anistia era anistia para todos. Esse é um assunto que não está ainda bem elaborado, bem discutido. Eu sei que vocês sentem uma dificuldade muito grande com esses problemas históricos, que há versões de todo tipo. Há versões de todo tipo. E é preciso pontuar. Minha querida amiga Juliana, estou vendo aí, professora, eu abraço. É preciso pontuar essas coisas para que as pessoas sejam bem informadas. Eu estou lendo um livro agora, o general, já estou lendo a terceira vez, o general que desencadeou o processo 64, o general Lito Porão Filho. Tem uma hora lá que ele disse, se eu soubesse que Costa e Silva ia tomar conta, eu não tinha feito a revolução. Logo, analfabeto como Costa e Silva, quem diz é ele. É ele que diz. Se eu soubesse que eles iam tomar conta, eu não tinha feito a revolução. Foi ele que fez a operação militar. Foi ele que desencadeou, botou a tropa na rua. E o Marechal Castelo não queria, e o general Costa e Silva não queria. Eles tinham medo, eles estavam na cúpula. Eles não sabiam qual era o destino de João Goulart. Se João Goulart tivesse ficado, eles iam ser punidos, podiam ser mortos, podiam ser fuzilados. Então essas coisas que estão sombrias, são cinzentas na história do Brasil, é que vocês precisam depois de acertar, para saber como é que foi o processo constitucional. Ora, nós tivemos já 8 constituições, incluindo a emenda de 69. Eu considero Constituição porque eu estudei por ela. Eu estudei em 3 Constituições, a de 46, a de 67 e a de 69. Foram 4 outorgadas, a do Imperador, a primeira, a de 1824, a segunda foi a de 37, Getúlio, do Estado Novo, depois veio a de 67, Castelo Branco, e essa e a de 69, que foi de Costa e Silva. Uma emenda que começava assim. Os ministros da aeronáutica, a Constituição começava a dizer, eu comentava muito isso, não é, professor? Mas olha que coisa interessante. Os ministros da aeronáutica, do exército, da marinha, do ensino e tal. Não é nada a ver. O doutor Arthur se lembra que eu comentava isso na sala de saúde dela. E finalmente as constituições promulgadas, a de 91, que foi feita com o doutor Rui Barbosa, aproveitando aquilo que ele podia fazer, impondo aquilo que ele queria, ele era um homem inteligente, brilhante, aproveitou a chance do Marechal Deodoro, disse é por aqui. E fez o que quis. Depois temos a Constituição de 34, que já é na época do Getúlio, já com as revoluções sociais da Europa, os movimentos sociais, que aparece a ordem econômica e social na Constituição, que não aparecia. Oswaldo Aranha foi quem colocou, Getúlio mandou Oswaldo Aranha fazer. E a Constituição de 46, e esta nossa Constituição de 88, é a mais participativa de todas as Constituições. Ela aparece até com a geladeira Consul. Tudo está nela. Todos estão nela. Eu chamei uma vez de geladeira Consul, que é bom. As mulheres estão nela, as crianças estão nela, os idosos, os homossexuais, os cadeirantes estão nela, o judiciário, o Ministério Público, a advocacia. Está todo mundo lá. É bom? Todo mundo. As empresas, etc. Eu queria dar lá boa noite, um abraço. Então, convocada a Constituinte, o presidente Tancredo Neves, que faleceu no dia da posse, você sabe a história da República Brasileira é pontuada de golpe de Estado e caixão de defunto do Palácio. Quando lá tem sempre o caixão de defunto. Foi assim com o presidente Getúlio, em 54, foi assim com o presidente Tancredo, em 85. Quer dizer, é um mistério, nós não sabemos que mistério é esse. Por que é que a vida da República Brasileira é cheia de caixão de defunto e de golpe de Estado? E criou-se no Brasil uma coisa interessante, que eu tenho um texto, posso mandar para quem quiser. Vou dar meu cartão.
É o vice-presidencialismo brasileiro. O Brasil criou um tipo de presidencialismo que é o vice-presidencialismo. Que vai de Floriano Peixoto, foi até Zé Carneiro. Até depois de saber, foi até Itamar Franco. Maciel, talvez pela estrutura delgada, não quis tocar, e o outro que morreu, aquele mineiro, que foi gente boa, o de Lula. Doutor Michel, ninguém fala mal dele, porque ele foi meu orientador no mestrado doutorado. Meu amigo, meu orientador, ninguém fala isso. Aí é grande jurista, meu orientador da PUC de São Paulo. Bem, então, nós tivemos um movimento, o movimento formou essa Constituição. Primeiro problema, quem é que preside a sessão de instalação? Aí disseram, é o presidente do Supremo. Estava o ministro Moreira Alves, presidente, fez um discurso bonito. Repetiram o gesto de 45, quando derrubaram Getúlio, em outubro de 45, e quem assumiu foi o presidente do Supremo, né? O ministro Zé Linhares. Não tinha Congresso funcionando, só tinha Zé Linhares, chamaram Zé Linhares. Cearense de, eu acho que é de Sobral, daquele mundo lá. Fez como todo brasileiro fez, em 3 meses nomeou toda a família. Toda a família nomeou. Zé Linhares. Então chamaram o ministro Moreira Alves, ele abriu a Constituição, mas era preciso eleger a mesa. E não deu para eleger na sessão. Aí o Lula já deu uma brigada, Lula disse, não admito que Vossa Excelência fique aqui, você não foi eleito pelo povo. Lula era eleito do PT. Barba preta espumando. É isso que eu estou vendo. Aí disseram, não, deixa o ministro, ele vem amanhã e aí leva amanhã a mesa. Foi quando o Luiz Guimarães foi eleito. Né? E ainda teve outro problema. E os senadores eleitos em 82, o texto de 23 senadores, como é que fica? Eles são constituintes ou não são? Aí era o jeitinho brasileiro, são. A Constituinte abençoa e eles vão ser. Tem um daqui que foi constituinte. Era os 23 de 82. Quer dizer, houve esses debates, que são debates puramente brasileiros. Isso faz parte da nossa historiografia política. Nós nascemos, não esquecer nunca, que a nossa origem é lá na Casa Grande, na Senzala. É por isso que eu fiz uma pesquisa muito boa sobre a Constituição da Casa Grande, na Senzala. Eu vou divulgar essa pesquisa, eu fiz lá em Mossoró. Eu acho que a universidade, meus caros professores, é sobretudo pesquisa e extensão. A universidade fica trancada em sala de aula, para mim não funciona. Porque não tem a realidade popular. Não tem a prática do povo. Eu faço isso desde muito tempo, desde que fiz a primeira aula do Cabaré de Maria Moura. O Arthur se lembra, que foi uma coisa revolucionária, mas muito interessante. Era preciso estudar a prostituição com as prostitutas. Eu não podia estudar a prostituição. Chaplin, aí podia ser que desse, mas está meio escuro, mas eu gosto do Chaplin, eu gosto. Se a gente disser que eu estou falando é mentira. Bem, então, e agora como é que vamos montar a Constituição? Nós vamos escolher o relator. Disputaram a relatoria o doutor Bernardo Cabral, que era senador, e o senador Fernando Henrique Cardoso, sociólogo. O sociólogo que não fez até hoje a reforma política. Vou logo dizer, como o sindicalista não fez a reforma sindical, a reforma trabalhista. Estão devendo a gente, viu? Tanto o sociólogo deve a reforma política, ficou devendo, como o sindicalista ficou devendo a reforma trabalhista. São 2 problemas da Constituição. O problema é como a reforma política, vou falar deles. O problema que vocês vão resolver. Eu vou passar o bastão para vocês. Vocês vão resolver. Minha geração já não resolve. Agora eu faço como Celso Furtado. Não pude fazer a irrigação do Nordeste. Eu, cara, acabei, fracassei. Disse, eu não fracasso, mas eu faço para vocês. Eu nunca vou fracassar, que a minha vitória é em vocês. Eu agora venço através de vocês. Eu não sou mais eu, sou vocês. Eu não sou as gerações futuras. Então, resolvemos fazer o seguinte, vamos fazer então. Aí, Bernardo Cabral foi eleito, relator. Quem conhece Bernardo Cabral sabe que ele é um homem muito jeitoso, muito prudente, muito elegante. Eu, quando entregava ele uma proposta, dizia, mas professor, que beleza.
Aí quando eu ia olhar no outro dia, reprovado. Esse negócio está ruim, eu vou arranjar outro jeito de levar essas emendas. Aí arranjei um jeito, depois eu digo o jeito. E cobra que eu digo como foi. Ele dizia, mas professor, isso é uma coisa linda, isso é um professor, ele é meu amigo então. Aí reprovado. Eu disse, vamos fazer o seguinte, vamos dividir a Constituição em 8 comissões temáticas e 24 comissões, subcomissões. Eu trouxe até um vídeo, porque como eu sou, meu caro, meus caros, Deus, como São Puder, eu mandei gravar a minha participação na Constituinte. Eu estou aqui gravado. Aqui eu estava lá. Eu estou falando da subcomissão do município de Região, porque eu defendi o federalismo regional. É um dos pontos que eu vou abordar aqui. Então está aqui, eu mandei fazer, está aqui. Ninguém pode dizer que eu não estava lá. Eu mandei gravar, está aqui o CD, bigode preto e costeleta. E calça boca de cima. Não tem mais, não tem mais. Formaram a subcomissão e começou a funcionar a Constituição. Debate para todo lado, gente de todo tipo, índio, e muito e dancei com índio. Todo mundo na Constituição. Era rasgado, era aberto. Emendas constitucionais, emendas populares, a juventude, menino tudo cheio de menina bonita, cheio de quem? Aquele negócio do rosto. Meu primo Lindenberg é meu primo, vocês sabiam disso. O senador Lindenberg vai ser governador, parece. E aí começou o funcionamento. Aí disseram, vamos criar uma comissão de sistematização, que era para fazer o apanhado final do projeto. Essa presidida pelo ancião mais bela figura, Afonso Arino de Belo Franco. Eu tenho uma Constituição assinada por ele, né? Não deixei passar. O Afonso Arino de Belo Franco, que vinha desde os Belo Franco de Minas, foi ministro de Jânio, foi ministro de Jânio, e é um brilhante, professor de Direito Constitucional, Direito do Estado, um brilhante. Concluído assim, aí, quando uma parte, um segmento da Constituinte sentiu que o avanço social era grande, as mulheres começaram a bancada, quero fazer aqui uma ressalva muito importante. A melhor bancada da Constituinte foi a das mulheres. Foram 26 mulheres. A melhor bancada, minha cara Juliana, da Constituinte. Foi a que votou com mais ideologia e com mais terror. Nós temos uma deputada que fazia parte dela, que era do nosso estado, a deputada Vilma Faria. E se ninguém fizesse, a deputada Vilma Faria. Essa é boa, né? Essa é boa. Minha amiga, com ela, de 2 anos, o esposo dela, meu querido amigo, que esteve lá na FANEC, recebendo uma homenagem, né? Bem, a bancada das mulheres era uma bancada socialista, de tendência esquerdista. Eu lembro que a deputada Vilma disse, Paulo, eu quero ir para um lugar da esquerda. Eu digo, vamos para a CNBD. Aí teve um coquetel na CNBD e nós fomos para lá. Era o cardeal Lanscheider, que tinha sido cardeal de Fortaleza. E tomaram posições fortes, posições avançadas, socialistas, sociais, né, dos direitos fundamentais. E aí, a maioria dos deputados ficavam sem funcionar, sem trabalhar. Aí inventaram o tal do Centrão, que era um órgão de direita para acabar com as conquistas da Constituição. E aí foi quando nós tivemos que reforçar o exército, eu digo nós, os assessores e os líderes, como Mário Covas, Luiz Guimarães, para evitar que o Centrão retirasse o que havia de bom. Por exemplo, o artigo 5º. O artigo 5º, que é um artigo excelente, continua sendo a espinha dorsal da Constituição. Houve 2 emendas feitas por um cidadão, que eu não vou dizer o nome, que foi um dos assessores da Constituinte, foi depois ministro, um gaúcho. Tem um nome que termina em BIM. Termina em BIM. 2 emendas inconstitucionais, uma que diz que tratado para ser norma constitucional tem que passar por 3, não tem nada a ver. Isso fere lá o artigo 60 do processo constitucional, não tem nada a ver, nada. Né? Mas o artigo 5º, que é o artigo dos direitos e deveres das garantias, é um artigo positivo, forte, continua forte. Né? E aí, o Centrão recuou e chegou à parte final, que era a votação em plenário.
votação em plenário. A votação em plenário foi quando nós fizemos o artigo 14 da Constituição, né? Porque logo no início já colocamos a possibilidade do povo participar do processo político administrativo diretamente, através de quê? Do plebiscito, do referendo e da iniciativa popular. Essa emenda que foi feita por um professor do Rio Grande do Norte, que era assessor do senador Lagosemar, e foi apresentada por ele. É a emenda 146. Como eu sou comissão do BEM, eu tenho tudo documentado. Eu tenho tudo documentado. Então, nós colocamos, e aí eu já começo a examinar os pontos principais da Constituição. Vou escolher 4, 5, para não demorar muito. O primeiro ponto é a participação do povo. O bem emana do povo, seu nome será exercido direto ou indiretamente? Diretamente, através do plebiscito, lá no artigo 14. Plebiscito, da iniciativa popular e do referendo. Eu coloquei o veto, mas o doutor Bernardo vetou o veto. O recall terceiro disse, nem pense. O recall é a possibilidade de você destituir o governante com um ano de mandato. Aqui no Rio Grande do Norte ele tinha usado pelo menos 2 vezes. Pelo menos 2 vezes ele tinha usado já. Desculpe essa digressão política que eu tenho que fazer, isso não sou eu. Porque eu já estou na idade de não ter medo dessas coisas. Bem, depois tivemos a mudança na topografia constitucional. Quem estudou as constituições anteriores, e aqui tem 2 estudaram, outros que Arthur estudou e outros, Juliano estudou, não, Juliana é mais nova, ela não estudou, estudou. A menina não estudou não, ela não estudou não. Estudaram, começava a Constituição dizendo assim, da organização do Estado. Quando olhar nas outras Constituições, das 7 passadas, que o Estado era maior do que a pessoa humana. O Estado valia mais do que a pessoa. Essa aqui mudou a topografia dos princípios fundamentais. Dentre eles, a dignidade da pessoa humana, que é o princípio básico do nosso ordenamento jurídico. Nenhum curso de direito, nem direito penal, nenhum direito pode examinar nenhuma atitude, nenhuma conduta de ninguém sem começar pelo princípio da dignidade da pessoa. Se eu tenho dito no júri popular, muito, e tenho obtido excelentes resultados. É realmente o garantismo. Nós não podemos deixar de exercer o garantismo. E a pessoa humana é a pessoa humana. A liberdade da pessoa humana é o que é de mais importante. O direito penal, com todo respeito, é um direito de última geração. É o básico. Quando não há mais nada a aplicar, chama de direito penal. E já vem todo furado, todo cheio de problemas, vocês sabem disso, etc. Então, nós colocamos o plebiscito, o referendo, como uma forma de participação. E aí aparece a ideia do Dr. Paulo Bonavides. Essa Constituição de 88, ela é iluminada pelo bonavidianismo. Ela é uma Constituição de Bonavides. Tudo que a Constituição colocou, Bonavides já tinha falado. O Dr. Paulo formou várias gerações, inclusive a minha de Arthur, né, a nossa geração, a de vocês, a nossa geração, e o ministro Barroso diz isso sempre. Ele foi quem proclamou, ele foi quem incutiu na mocidade da época esses princípios. E dizia ele, diz muito bem, as regras vigem, os princípios valem. Valer é diferente de viger. Viger pode botar no diário oficial. Qualquer medida provisória vige. E é como diz o Matuto lá de Caicó, vige! Matuto de Caicó, o cara disse, você gosta de mulher? Ele disse, e de feijão, vige! Eu gosto muito do Matuto, hoje eu vivo no interior em Paulo Serra, dou aula em Paulo Serra, tenho muita convivência com o Matuto, e cada vez mais eu me convenço que a sabedoria está com o Matuto. Quando ele sabe, ela sabe bem. Eu digo sempre, eu disse uma vez, Euclides da Cunha disse que o sertanejo é antes de tudo um forte. Eu completei, e a sertaneja é sobretudo a sábia. Porque se não fosse a sabedoria da sertaneja, a sua competência convivencial, o sertanejo não era forte. Eu acho que a mulher, se você examinar a participação da mulher em todas as campanhas brasileiras, até com Lampião, até Maria Bonita, Maria Bonita é quem dava fogo a Lampião, fervor a Lampião. Assim, tudo
Então a mulher, na minha opinião, tem uma participação fulgurante e decisiva na nossa formação histórica. A mãe negra, da Casa Grande da Senzala, era quem fazia o link entre a Senzala e a Casa Grande. Naturalmente, às vezes, o barão se apaixonava, mas quem não se apaixona por uma negra africana bonita, de seios azuis brilhando na noite, fulgurando na noite? Quem não se apaixona? Essa história tem que ser contada. Eu estou com um livro que eu vou publicar, eu digo a história concisa do Brasil, pequenininha. E digo da emoção que os portugueses tiveram quando desceram lá na Bahia, não sei se foi em Torres ou na Bahia, não é dessa briga, e viram aquelas ilhas de seios, espumantes, seios, convidativos na cara deles, é preciso escrever isso. Eu imaginei, até Frei Rico de Coimbra, né, tremeu. De vez em quando ele saia e olhava assim para ver se, né? Isso é um fato brasileiro, isso é muito bonito, isso é a beleza da mulher brasileira. Pura, angelical, a linda. Isso é lindo, isso é lindo. Né, eu vou publicar esse livro. Hoje me convidaram para publicar esse livro. Esse livro é meio proibido. Mas eu vou publicar, tem que publicar, né? Aí eu chamo você, tá? Quem sabe você não lança aqui, né? É uma versão diferente da história do Brasil, sobretudo nessa parte. Eu, nesse ponto, eu sigo muito o Gilberto Freire, né, que é o homem do sexo. Sempre que ele fez um tratado sexual, mas ele tem que fazer. Era o que existia lá, que ele inventar o quê? Bem, vamos então para a Constituição. Quais são os pontos que eu acho importantes? Primeiro, doutor Ulisses. No dia 5 de outubro, doutor Ulisses, que foi o grande comandante do processo constitucional. Sem ele, dificilmente, essa Constituição teria sido elaborada. Ele tinha uma liderança natural, e era um comandante, uma história belíssima. Né? E ele tinha também uma coisa interessante, que ele disse no discurso de posse. Ele tomava água durante 9 horas e não ia ao sanitário. Ele não disse de bebia. Até hoje ninguém sabe que mistério era esse. É difícil você tomar água 9 horas sentado e dizer, vamos votar, vamos votar, vamos votar. E não diz beber, e ele diz isso no discurso. Tudo que nós temos foi realmente sob o comando dele. E no dia seguinte ele proclamou, e no discurso ele disse uma frase que eu sempre repito: muda Brasil. O Brasil vai mudar. Muda Brasil. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Você pode discordar dela, pode achá-la feia, agora descumpri-la jamais. Descumpri-la jamais. E aí, então, nós chegamos a um período pós-constituinte, cheio de problemas. Primeiro, quem estava na presidência da República na Constituinte, na programação, o presidente Sarney. Eu não vou aqui dizer como é que o presidente Sarney chegou à presidência. Eles estudam e sabem como ele chegou. É um processo, era bem brasileiro. Bem brasileiro. É o vice-presidente. Depois, ele aceitou a Constituição, jurou a Constituição, né? E veio a primeira eleição depois da ditadura. Vocês também sabem, né? Quem ganhou, de Ulisses Guimarães, de Brizola, o Mário Covas, foi um rapaz chamado, o nome dele, diga aí, que eu não gosto nem de dizer o nome, mas você pode dizer. Que ele dizia, não me deixem sóis, vou acabar com a corrupção. Nossa. Como Getúlio dizia, vou acabar, como Gênero dizia, eu vou acabar com a corrupção, eu vou passar a vassoura. Aí que vai, vassourinha, vai, bandalheira, o povo não aguenta, viver tanta sujeira, já não pode. Resultado, tomou um porre, anunciou como 6 vezes. Porre grande. Ele com dona Tutu e dona Teti. Tudo bem. Esse é Brasil, não vamos chorar. Uma vez eu fiquei com tanta raiva que eu furei um quadro. Você sabe a história, um buraco de Paulo. Eu fiz um buraco no quadro dele, então eu entrei na UFR, que passou bem uns 5 anos. Eu tinha raiva. Hoje eu tenho que falar assim, sentado, nesse bate-papo ligado, de fim de tarde, né? É o vovô falando com as netinhas, os netos, os bisnetos, os filhos, etc. Bem, depois tivemos o Collor, tivemos Itamar, né, com aquela trunfa e tal, e coisa, e ajeitou alguma coisa. Aí veio a eleição do senhor sociólogo Fernando Henrique.
e, lamentavelmente, me permito, eu peço desculpa por dizer isso, peço permissão ao juiz, desvirtuou muito a Constituição de 88. Acabou com o monopólio do petróleo, acabou com o monopólio da comunicação e desmunicipalizou a Constituição. A Constituição criou grandes recursos para o município. Essa Constituição inicial é municipalista. Essa é municipalista. Mas ele inventou a tal das contribuições, cofins, com não sei o quê, magiou o dinheiro do município, o recurso do município do Estado Federado. E o município do Estado Federado voltar à situação. A Petrobras quase era privatizada. Eu vi ontem uma senadora do Espírito Santo do PT, fez um discurso em homenagem aos 60 anos da Petrobras e ela diz isso muito claramente. E depois tivemos a eleição do metalúrgico, Luiz Inácio Lula da Silva, que aí realmente deu um toque humano. Porque ele vinha e vem uma situação difícil, varrido pela seca. Seca, que eu ouvi falar dela, eu tenho 75 anos, faz 60 e tantos anos que eu ouvi falar da seca. E hoje eu ainda vejo lá em Luiz Gomes, Pau do Céu, carro-pipa passando na rua. A água de Pau do Céu fedorenta, tem lá uma placa. É porque você não viajou para lá, você não viajou, foi? Ligue 2 minutos para tirar a cartinha da água. Eu não posso, como professor de direito, ficar calado dentro disso. Aí eu faço um estudo sobre a seca, que aliás eu e o professor Fabiano, da UFR, nós estamos fazendo. Eu acho que eu sou do semiárido, eu posso ficar calado dentro disso. Ensinar uma coisa que não existe. Ensinar uma teoria, um livro bonito desse que não existe, não. Eu tenho que dizer, eu tenho que juntar isso que está aqui no livro com o que existe, para poder fazer a compreensão concreta, sincera, real. E é isso que eu tenho que fazer. E agora, no final, o que é que eu digo? Eu digo é o seguinte, não basta comentar a Constituição. Ela já tem muito comentador. Não basta descrever a Constituição, já tem muito keuseniano descrevendo. Agora é preciso concretizar a Constituição. Agora é a hora do Miller, Friedrich Miller. É a norma de decisão do Miller. Cada um tem que fazer a sua norma. Eu também aprendi com toda a minha geração que quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora. Não espera acontecer. Nunca deixe ninguém fazer a hora de vocês. Como advogado, Maria, Deus me livre. Nunca deixe. Faça a hora. A hora pode não ser bem feita, mas é a hora. E se alguém fizer a hora de vocês, pode dar aquele negócio. Ah, o advogado perdeu o prazo não era esse, não sei o quê, tá. Eu, no direito eleitoral, eu recebo o recurso, em seguida eu já faço o recurso. Quando não tem artigo, eu boto recurso nominado. Às vezes eu botei recurso nominado. Aí o procurador, meu amigo, meu aluno também disse, esse recurso é aquele, eu acho que eu estou botando do artigo 300. Eu digo, é esse mesmo, é esse aqui mesmo. O artigo é esse aí. É esse aí. Eu não posso perder o prazo. Então, agora chegou a hora de vocês. A Constituição eu vou entregar a vocês. Não entrega essa aqui, porque essa aqui é bonitinha. Essa aqui eu fiz em Mossoró. É um guia constitucional brasileiro. Linda. Ainda tem o retrato dos presidentes, da história da época toda. Depois eu vou ver se lá na Federal, com Beatriz, a gente faz uma Constituição de bolso. Uma Constituição usual. Isso aqui eu fiz pesquisa e extensão. Mossoró. Aproveitava o sábado de manhã, botava os alunos para pesquisar. Fizemos o resto. Enxugamos a Constituição. Tiramos a cultura. Essa aqui é a Gisele Bündchen. Mas tem uma maior, mais grossona. E quando eu vou falar para os meninos pequenos, eu levo essa e a outra grossona. Vocês querem essa ou essa? Isso eu estou chamando de neurodireito. Neurodireito. E agora tem um negócio de uma neuroeconomia, neurodireito. É botar o direito do cérebro, neuro. Vou fazer um programa de neurodireito. Viu, Arthur? Vamos fazer lá. Neurodireito. Então, essa aqui todo mundo quer. Essa aí, vovô, que tem essa aí? Eu só não deixo essa aqui, depois eu darei uma, porque ela está se esgotando. É lá da Mata Cristo de Mossoró. Essa aqui já é pequenininha. Bem, vocês agora que têm que implementar os direitos fundamentais, a saúde, a educação, a mobilidade,
segurança pública. Vocês serão os militantes, não sejam mais comentadores, sejam militantes da Constituição. Sejam guerreiros e guerreiras da Constituição. Briguem pela Constituição. Quem teve nessa greve multa, eu vou recorrer à Receita Federal. Vou fazer um requerimento, porque o direito do consumidor me assegura. Eu não fiz greve, nem prometi fazer greve. Eu não tenho Estado porque eu não posso, todo mundo dos outros. Quem não sabe governar o Estado não se meta. É por isso que eu queria o recall. Rua! Rua! O meu ano! Rua! Rua! O juiz não faz as coisas certas, é que dois jovens juízes fizeram concurso, aqui o juiz ali, e fazem as coisas certas. Somos honestos, sérios. Agem com honestidade. Isso aqui eu conheço de longo tempo. E eu, advogando lá, numa causa que parece baixou o espírito, eu não sei o que é que eu disse, é que eu ganhei. E ele foi embora por acidente. Eu ganhei. Era uma rescisória contra a União. Imagine no Tribunal Federal. Era um negócio sério. Está aqui, meu Deus, com essa paciência, essa sapiência, essa prudência, essa desenvoltura, essa erudição, essa bondade. Eu sei que eu conheço. Desempatou e disse, não, advogado tem razão. Não podia dizer, doutor Paulo, sou advogado. Eu chorei de emoção, porque teve um cearense, lindo, né? Augustino, que eu tinha dado um livro de direito civil a ele no Congresso em Fortaleza. Ele não tinha dinheiro, eu tinha dado o livro. Aí ele olhava para ele no bordão e eu disse, que isso, o senhor está mandando de mim. Ele disse, depois do voto do doutor é Deus, ele disse, tudo que esse homem diz é verdade. Eu também voto nele, eu peço que eu voto. Eu comecei a chorar de emoção, porque ninguém resiste. É um choque muito grande. Então vocês agora, a partir de hoje, vão fazer, como diz o Sérgio Freire, fazer um pacto. Um pacto com o velho professor Paulo Saraiva. Que não se sente muito velho não, mas já começa a ver o desembocar do crepúsculo. Porque ninguém nasceu com a semente. E a gente tem que ser realista. Tem que ser realista. A gente já começa a ver o crepúsculo. E vendo o crepúsculo, a gente fica feliz. Que vê a juventude toda acesa, fervorosa, querendo continuar aquilo que a gente fez. É muito bom para mim ter plantado as sementes que eu plantei. As sementes que eu ia aqui. Hoje eu colho frutos, belíssimos frutos dela, das sementes que eu plantei. Se eu olhar para o passado, eu só me sinto orgulhoso. Porque eles são o meu orgulho. Eles são os meus troféus. Sem eles eu não sou nada. Eu só sou alguma coisa por conta deles. Porque convivi com eles. Não intimei, não mandei nada, não intimei, nunca sujeitei. Deixava para o debate. E está aí o resultado. O doutor Deus é hoje o vice-presidente do Tribunal da Quinta Região. Uma das maiores autoridades judiciárias do Brasil. O doutor Carlos Wagner é juiz federal. O doutor tem juiz federal. O doutor Juliana, professor. O doutor Alain, professor. Já vi você aí, viu? Na Praça Faculdade. Isso aqui é a Praça Faculdade. Então, hoje eu me sinto, uma tarde como esta, muito feliz. E só no short que eu controlo o choro. Mas vontade de chorar dá. Agora, não dá vontade de chorar pelo que passou. Dá vontade de chorar pelo que ainda vai vir. E vocês é que vão fazer. É como dizia Charles Chaplin. Para que chorar o que passou, lamentar perdidas ilusões? Se o ideal que nos acalentou, renascerá em nosso coração. O que eu não pude fazer, o que a minha geração não pode fazer, chorar e lamentar o passado. Vocês farão. Vocês é que vão acalentar os sonhos da minha juventude. Vocês é que vão enxugar lágrimas de minha saudade. Vocês é que vão segurar a bandeira da minha vida. Essa Constituição é de vocês. Meu caro Flávio Rezende, quero lhe dar um grande abraço e elogiar o seu trabalho humanitário e constitucional. Você é uma grande figura. Essa Constituição é de vocês. Essa Constituição só fala se vocês falarem.
Ela só chora se vocês chorarem. Ela só ri se vocês rirem. Ela só é forte se vocês forem fortes. Se não forem, ela fica parada. Quando houver um plebiscito, vamos para o plebiscito. A presidente Dilma, eu não chamo presidente, porque se eu chamar presidente, eu vou admitir que ela foi uma estudante incompetente. Ela não foi. Eu vou chamar presidenta. Eu vou chamar criança. A criança ou criança? Eu estudei português e sei bem porque eu dou aula de latim e depois seminarista e as freiras. As freiras, coisa boa. Eu não vou mudar o português. Mas presidente comum aos dois gêneros. É comum aos dois gêneros. Então, a minha mensagem final, como disse aquele sambista, não deixe o samba acabar. O morro foi feito de samba vai dançar. Não deixe a Constituição se acabar. A Constituição foi feita de fervor, garra, sangue, e ela não pode se acabar. Mas antes de terminar, eu gosto muito de versos matutos. Vou citar aqui 2 versos, me permite, para encerrar, agora para encerrar. Um sobre as mulheres, de Renato Caldas. Quem é de Açu aí? Levanta a mão. É alguém de Açu? Poeta de Açu. Renato Caldas. Uma vez disseram, o que é que o senhor acha das mulheres? Ele disse, nenhuma mulher troço. Pretas e brancas são belas. Lamento que não posso ser dono de todas elas. Eu também lamento. O outro poeta, aí pode ir para a nossa aula, né, Jussara, a aula de Direito de Família, das famílias. Minha amiga lá disse, eu li um livro daquele padre Ramezoni Vanzuoli. Não teve aqui? Não teve aqui agora, não. Reginaldo. Como? Reginaldo. Vanzuoli, eu não sei se E ele, no livro dele, tem um poeta matuto, um cordelista do Nordeste, que fez dois negócios que eu vou citar. E ele disse, ironias à parte. Agora, ironias à parte. O cordelista disse a verdade. Quer dizer, se fosse do Pararera, como é bonito isso. Só porque o cara é do Nordeste, o verso é perfeito. Sobretudo para o curso de Direito das Famílias, que agora não é mais Direito da Família, é Direito das Famílias. Meu amigo está indo aí, hein? Meu querido mediúnico, depois vamos falar, hein? Esse rapaz aqui entende de mediunidade. Eu converso muito com ele lá na FADEC sobre mediunidade. Ele entende de todo tipo de espírito. O espírito, o primeiro espírito, o espírito observador. O espírito bombador. Ele tem um monte de espírito. Vários espíritos, bons espíritos. Né? Tem outros que eu não vou dizer. E aí o poeta disse, o cara disse, doutor, o que é que o senhor acha de casamento? Aí o velho disse, olha, se eu disser um negócio aqui, o senhor não fica com raiva. Eu sei que o senhor é católico e tal. Não, pode dizer. Ele disse, casamento não é bom. Isto é fato verdadeiro. Jesus nunca casou e o diabo ainda está solteiro. Meus amigos, muito obrigado. Um abraço a todos.